Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. A medicina veterinária do coletivo é uma área nova na profissão, composta pela medicina veterinária legal, medicina de abrigos, resgate técnico de animais, manejo populacional de cães e gatos e saúde única. E, apesar da denominação recente como especialidade, engloba frentes de trabalho essenciais para a manutenção do equilíbrio na relação homem-animal, das quais já se sabe a importância há muito tempo. É sobre essa área que eu converso hoje com Vânia Plaza Nunes, médica veterinária com ampla experiência na área e que traz uma série de percepções de quem viveu na pele as diversas mudanças que vêm ocorrendo na relação homem-animal nos últimos anos. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa área tão rica e importante. Também me siga nas redes sociais, no @canal Papo de Veterinária no Instagram, onde eu trago diversas informações bacanas sobre a profissão para você. No podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha, temos papos diferentes disponíveis toda segunda-feira, acessíveis em diferentes plataformas de streaming. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Vânia de Fátima Plaza Nunes é médica veterinária formada pela Unesp de Botucatu. Fez especialização em vigilância sanitária, saúde ambiental e saúde pública pela Unicamp, especializada em bem-estar animal em Cambridge. Atua em medicina veterinária do coletivo, medicina de desastres e medicina legal, e é coordenadora do GRADE. Então, seja muito bem-vinda, Vânia. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Thaís, do convite. Eu sou diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e, atualmente, eu sou superintendente da Fundação Serra do Japim, Jundiaí, São Paulo. Vânia, eu gostaria de começar te perguntando, quando você ingressou na medicina veterinária, qual era a área que você pensava em atuar? Bom, primeiro que eu não sou uma pessoa que foi fazer veterinária, porque era meu sonho fazer veterinária quando eu era criança, o que é muito comum para muita gente. Não aconteceu no meu caso. Eu fui fazer veterinária como uma opção por conhecer, assim, numa vestibular, achar interessante e acabar realmente descobrindo que era isso que eu queria fazer. Quando eu entrei na faculdade, como eu gostava muito de ave, a minha ideia era fazer talvez ornitopatologia, né? Porque eu também acabei descobrindo depois na faculdade que realmente patologia era uma coisa que eu gostava e gosto até hoje. Então, acho que era uma área assim, que me chamou a atenção. Entretanto, no primeiro ano de faculdade, eu conheci um veterinário que trabalhava com cavalos aqui na minha cidade. Trabalha até hoje, né? E ele, na verdade, me convidou para fazer estágio tal com ele, e daí mudou completamente a minha opção durante a graduação, né, de estar investindo mais em estágios e áreas de conhecimento sempre voltada para os cavalos. Então, eu acho que essa mudança, né, que aconteceu, ela foi muito ocasionada realmente por encontrar essa pessoa, né, na casa de um amigo. O pai dela era criador de cavalo árabe e acabou me levando para esse lado na graduação. Então, todos os anos eu estudei na Unesp de Botucatu, né? Então, a gente tem 4 anos de graduação e 1 ano de estágio. E eu fiz todos os meus estágios durante a graduação e o ano de estágio, só um pequeno estágio de pequenos, que foi obrigatório, embora eu gostasse bastante também, mas tudo foi voltado para os cavalos. E aí, quando houve, então, essa guinada, né, para você se especializar em saúde pública e começar a atuar em outra área? Em que momento aconteceu isso? Bom, acho que uma coisa importante, a gente sempre está atento aos sinais, né, que a vida vai dando para a gente. E na minha cidade abriu um concurso para médico veterinário no município. Até então não existia, o que existia era um veterinário contratado, né, elitista, e aí abriu um concurso público, e eu nunca foi meu sonho de consumo, honestamente.
mas eu achei, várias pessoas me aconselharam, faça, é bom, né? Eu tinha casado fazia pouco tempo, então depois, se um dia eu quisesse ter filhos, tinha uma estabilidade, e mal sabia eu quanto eu me apaixonaria por tudo isso, né? Aí eu acabei descobrindo realmente o que eu tinha feito. E o meu trauma por não querer trabalhar na área pública era porque a gente sabia da questão da carrocinha, né? Do veterinário que gerenciava o serviço de controle de cães e gatos, e aquela questão horrível, né? Que na época existia, porque quando eu me formei em 83, isso ainda graçava em muitos lugares. E eu prestei o concurso em 89 e já em 85 aqui na minha cidade, uma entidade de proteção animal, ela foi e tomou conta do canil municipal e não deixou mais ter eliminação de cães por choque, que era o que existia na época, né? E aí eu acabei conhecendo o serviço por fazer parte dessa entidade desde que ela tinha sido fundada, fazia pouco tempo, e acabei me envolvendo com essa área do coletivo, né, num outro universo, num outro cenário, né, de 89, olha quanta coisa mudou. Logo depois a gente teve uma secretária de saúde que era muito ligada, né, na questão da saúde coletiva, e foi a época da municipalização, né? Quando eu entrei, tinha acabado de sair a nova Constituição, foi a época da municipalização da saúde, e aí eu fui me envolvendo, né? A gente tinha um trabalho muito integrado, fui fazer várias pós-graduações, aí, como você falou, na Unicamp, e isso foi me trazendo esse universo coletivo, e eu sempre levando a questão dos animais, a questão do meio ambiente, né? Para uma área que era saúde pública, que existia na época, né? Que as pessoas até hoje, muita gente insiste nessa questão da saúde pública, e eu acabei me envolvendo cada vez mais. Então, eu fui lá, deixando de trabalhar com clínica, trabalhar com cavalo, fazer clínica, né, que eu fazia, e cada vez fui me dedicando mais a essa área do controle de zoonose, da vigilância sanitária. Foi a época que apareceu a primeira vez a vigilância em saúde, né, que era uma área que integrava tudo, e aí eu, inclusive, fui coordenadora da vigilância em saúde, que juntava a vigilância epidemiológica, sanitária e o controle de zoonose durante um bom tempo. Daí eu pedi para sair, porque eu gostava mesmo da área de zoonose. E a gente criou uma equipe muito boa de trabalho aqui, né, com essa questão da municipalização. Então, isso foi ficando muito forte, né? Começamos a trabalhar na época, né, tinha as diretorias regionais de saúde, então a minha regional era Campinas. E aí a gente foi convidado, enquanto município, para participar de uma discussão para montar um programa que trabalhasse o programa da raiva de uma forma mais ampla, porque do jeito que estava difícil, tinha ainda muito caso de raiva. E logo após, o pessoal entrou, um pessoal muito inovador no Instituto Pasteur, doutora Neide Takaoka, doutora Ivanete Kotait, doutora Maria de Lourdes Reichmann, né? Na época, a gente começou a trabalhar muito fortemente e mudou a situação da raiva no estado de São Paulo. Então, foram uma série de situações que eu fui me envolvendo que foi me fazendo apaixonar inicialmente pela área de saúde pública e se contrapor, né, contra aquele sistema de recolher e matar animais como uma forma de controlar zoonoses e, ao mesmo tempo, controlar a população. A gente escreveu manuais, normas técnicas, e assim a coisa foi tomando um caminho, mudando o rumo, né, que a gente tinha nessa área. E hoje em dia acho que eu não saberia ter chegado aqui se eu não tivesse vivido tudo isso. E é bem interessante porque, como você comentou, era uma época de mudança de padrão, né? Vinha daquela questão de a eliminação de animais, pelo método que for, a solução para evitar o alastramento de zoonoses, a transmissão de doenças, né? Fazer controle populacional, enfim. E aí essa preocupação com o bem-estar e a saúde dos animais veio surgindo e veio crescendo ao longo do tempo. Então, possivelmente isso foi, né, se desenvolvendo ali em vários núcleos isolados e até recentemente isso começou a ser um conhecimento mais difundido, né, e mais implementado nas próprias instituições de ensino e etc. Então, assim, como é que foi para você? Bem recentemente, viu, Thaís? Bem recentemente. Infelizmente, poderia ter sido muito antes, né? Mas eu costumo dizer que assim, não tem 10 anos ainda que a gente começou a ver isso se multiplicar, né?
Sim, e é importante porque hoje em dia, né, a gente também observa algumas demandas dos alunos e alguns questionamentos com relação à maneira como as coisas são feitas, e a Isso. gente sabe que as coisas vêm mudando, mas essa mudança é lenta. Não tem É, como você, né, eliminar todo mundo que pensa de uma maneira que hoje em dia não é mais adequada e só colocar pessoas ali que estão alinhadas com um objetivo comum. Então, assim, é. como é que foi para você essa vivência de enfrentar essa questão de repente, ter que trabalhar durante um tempo em uma condição que não estava de acordo com aquilo que você acreditava, que você gostaria, né, da forma como Uhum. você gostaria que fosse feito, para começar ali a botar a mão na massa e conseguir ir mudando aos poucos essa conduta que não era adequada, né, para o tratamento dos animais. Na verdade, Thaís, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? A primeira coisa que eu acho que foi importante foi que eu entrei logo após sair a Constituição de 88. Então, era a época que estava saindo o Sistema Único de Saúde, que na época chamava Sistema Único Descentralizado de Saúde. Né? A gente estava mudando daqueles institutos de saúde para isso. E quando eu entrei na saúde, no meu caso, como eu falei em 89, já não existia mais o recolhimento e morte de animais, que acontecia em todo lugar. Aqui não tinha mais isso. Então, isso foi uma coisa importante. Outra coisa que foi muito importante foi ter essa pequena vivência com o que era a proteção animal, né? Porque, assim, esse incômodo de achar que estava errado, a gente tinha, mas naquela época, eu entrei na faculdade em 79, né? Então faz muito tempo. A gente não tinha essa, por mais que a gente se contrapusesse a uma série de coisas, a gente não tinha alternativas. A gente tinha uma outra forma de lidar com os nossos professores, né, com aqueles que nos ensinavam. Então, assim, a gente foi primeiro, eu acho que ter algo que nos incomodasse, depois a possibilidade de ver uma mudança, e toda vez que aparecia uma oportunidade, você ia, né? Então, isso foi muito importante. Eu acho que uma outra coisa que foi muito importante foi a criação desse núcleo em Campinas, porque foi através dele que a gente conseguiu a começar, através da discussão do programa de controle da raiva, ver que a gente não podia continuar mais recolhendo e matando animais, porque isso não resolvia nada. Você matava aqui e aparecia outro. E a gente tinha os problemas correlatos ligados a isso. Então, a gente tinha muitos funcionários com problemas de saúde física e saúde mental, a gente tinha o problema do descarte, né, do sofrimento daqueles animais, a falta de responsabilidade das pessoas, né, da comunidade em relação a isso. E o que aconteceu foi que em 95, eu nunca vou esquecer essa história, foi assim, a gente fez um evento importante na cidade de Hortolândia, tinha alguns técnicos que eram bem conhecidos na época que trabalhavam com isso, e a gente teve um evento importante, um seminário na cidade de Hortolândia. E lá na cidade de Hortolândia, quando nós tivemos esse seminário, a gente ficou sabendo que, em seguida, assim, 2 dias depois, ia acontecer um evento em São Paulo chamado Pet Respect, que trouxe para nós o que era um programa de manejo populacional básico, que já existia em alguns países da Europa e começando nos Estados Unidos. E a gente ficou encantado com aquilo. Então, acho que a gente teve pontos de mudança, mas esse de 95, acho que foi o marco central. E em 97, a gente parou de ter casos de raiva humana no estado de São Paulo por vírus canino. Então, quando aconteceu isso em 97, a gente viu, bom, agora é o momento. Tanto que o primeiro manual que nós escrevemos no Instituto Pasteur, em 99, ele é um manual que fala sobre uma mudança da estrutura de construção do Centro de Controle de Zoonose, né? Pensando que não podia ser um lugar que tinha uma sala para o dia 1, dia 2 e dia 3 para matar os cachorros, né? Então, a gente fez um bom trabalho. Depois, nós fomos escrevendo vários manuais, né? Nós escrevemos 7 manuais lá no Instituto Pasteur, inclusive trazendo essa proposta dos programas de controle de cães e gatos nos municípios, né? Trabalhos de educação, tudo baseado naquele primeiro evento e nas discussões entre os técnicos, porque muitos achavam que tinha que mudar, mas muitos queriam continuar recolhendo e matando, né? Então, pavimentar essa estrada, ela não foi fácil, foi bem difícil. E você veja, a gente teve uma participação muito forte das entidades de proteção e defesa animal, da sociedade civil, né? A gente teve vários acontecimentos, a proibição do uso da câmara de gás em 2000 no Centro de Controle de Zoonose de São Paulo foi um marco histórico, foi um movimento
das entidades de proteção e defesa animal, que deu origem ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Nós tivemos depois a Arca Brasil, que era uma ONG na época, fez alguns eventos, né? Alguns congressos. A doutora Rita Garcia fez o primeiro mutirão de castração em Taboão da Serra, aqui no estado de São Paulo. Embora a gente já tivesse relato disso no Rio Grande do Sul, com a doutora Marlene Nascimento, mas aqui em São Paulo foi a primeira vez. E eu e a doutora Adriana Vieira em 97, depois a Adriana não fez mais, e eu fiz 98, 99, 2000. Então, a gente começou a colocar na prática a possibilidade de mudar esse enfoque, né? E eu acho que você falou uma coisa que é bem importante, para quem é jovem, eu já fui uma pessoa jovem, né? A gente não, na minha época, a gente não tinha muita noção da temporalidade, a gente sabia que precisava mudar, mas foram muitas batalhas, muitas lutas, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, os municípios, né? Muito, muito, muito complicado. E o que a gente fez foi ir criando essas questões. Produzimos manuais do Estado, né, pela Secretaria de Saúde, na época que a doutora Adriana Vieira foi trabalhar no Estado, fizemos seminários, congressos, eventos, ou pelas entidades de proteção e defesa animal, no caso, a quem iniciou tudo isso foi a Arca Brasil, e depois por outras entidades ou grupos de profissionais que a gente foi se unindo. As pessoas foram trabalhar nos serviços de saúde, né, seja municipais ou estaduais, e a gente começou a promover eventos, os técnicos começaram a procurar por tudo isso. Então, hoje, nós estamos em 22, né? Então, se você fizer as contas, já está fazendo 26 anos que a gente teve esse primeiro encontro, né, com esse tema, vai fazer em setembro 27 anos. Então, todo esse tempo para a gente conseguir chegar onde a gente está, a gente conseguir fazer, pessoal estudar, fazer tese de mestrado, doutorado, publicar trabalhos, ir para fora do Brasil, ver como é que era, trazer as coisas para cá, esse convencimento. Então, essa construção ela não é simples, não é fácil. E a gente vê hoje que assim, é uma alegria para nós. Ninguém questiona que precisa ter programa de manejo populacional de cães e gatos, mas não é só isso. Então, a área da medicina veterinária do coletivo, ela vem como um guarda-chuva de várias áreas, né, de importância de atuação do médico veterinário, que vem crescendo, mas o pilar central dela foi os programas de manejo populacional de cães e gatos mesmo. Então, assim, é muito legal. Hoje a gente vê que demorou tantos anos, né? E a gente nem tinha noção, porque era tanto desafio, trabalha, luta, participa, conversa, faz seminário, e era tudo junto, integrado, né? O Serviço de Controle de Zoonoses tinha muito mais força do que ele tem hoje em dia, né? Ele está muito desestruturado, né? Essa forma, né, com que o Ministério da Saúde veio tratando o Serviço de Controle de Zoonoses, ele desconstruiu toda a importância que ele tinha, e hoje, né, a gente vê que as zoonoses continuam cada dia mais sendo o maior desafio que a gente tem. E é uma pena porque a gente não tem o entendimento, né, na área da saúde da importância dessa área e da participação do médico veterinário, né? Então, a luta para construir o médico veterinário no NASF, quando o NASF apareceu, hoje já não é mais o NASF, né? Hoje é a Estratégia de Saúde da Família. Então, assim, são muitas lutas, Thaís, que a gente tem. E eu sinto muito a falta da presença dessa discussão dentro das universidades, porque a gente vê que aparece de forma pontual um professor que gosta, ou um seminário, uma semana acadêmica, mas aquilo não tem frutos. E muitas vezes ela não tem frutos, não porque não tenham pessoas interessadas, porque não existe uma política pública que introduz o médico veterinário como um agente fundamental na área de saúde coletiva, especialmente depois que a gente tem, claro, né, que a política da OMS é de saúde única, né, onde o nosso papel é o elo de ligação entre a saúde humana, animal e o meio ambiente, né? Vamos ver se a gente consegue ser mais unido e lutar por essa política pública. Vamos ver.
Sim, com certeza. E eu acho interessante pensar que, na realidade, para desenvolver esse tipo de trabalho, é necessária uma articulação de várias esferas diferentes. Então, o poder público, né, você tem que lidar com seus gestores, você tem que mostrar a importância do trabalho que você está fazendo para quem vai liberar a verba para que isso possa ser desenvolvido. Você tem que articular com vários setores diferentes da sociedade, com outras instituições, às vezes até, né, obter conhecimento em outros países para trazer esse conhecimento e conseguir mudar uma realidade que já não estava mais de acordo. E eu percebo que hoje em dia, assim, como pessoa que não atua diretamente nessa área, mesmo sendo médica veterinária, eu acho que existe muita dúvida com relação ao qual é a esfera de responsabilidade de cada instituição. Então, eu acho que nessa questão, né, do bem-estar e do cuidado com animais, por exemplo, animais domésticos, né, cães e gatos, etc., as pessoas geralmente não sabem a quem recorrer, de quem é a responsabilidade por tal ou tal ação, né, e às vezes a gente passa na universidade por uma série de informações e ainda assim não consegue sair do curso sabendo responder isso. Ah, se eu encontrar um animal em tal condição, um animal abandonado, um animal acidentado, né? Eu acho que com esse crescimento, né, dos grupos de resgate, das ONGs, né, que isso vem numa crescente também, e da intervenção ali das próprias prefeituras, né, nessa questão de controle populacional. Então, assim, aqui em Vila Velha, Vitória começou a haver recentemente, né, campanhas de castração da prefeitura para controle populacional e etc., vai ficando, às vezes, um pouco mais fácil entender, mas ainda tem muita dúvida com relação a isso. Sim. Então, assim, como é que você poderia explicar para a gente, né, para a população geral até, né, curiosos e etc., quem, de quem é a atribuição de fazer o quê com relação ao controle de animais? É sempre assim. Acho que essa sua pergunta é bem importante, Thaís, porque a gente está enfrentando um problema desse atualmente lá em Recife, com a questão do desastre que aconteceu lá, né? O deslizamento, enchente, hoje mesmo, né? Uma semana já depois, alagou tudo de novo. Então, eu acho que falta, de fato, uma política pública. O que é uma política pública? É dizer assim, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quem vai fazer, da onde eu vou tirar o recurso e quando a gente vai começar. E quais são as tarefas que a gente vai ter, né? Então, para fazer isso, a gente precisa sentar e discutir. O que a gente tem visto é que, infelizmente, isso não nasce, muitas vezes, de uma discussão técnica, nasce de uma discussão política. Então, quando nasce de uma discussão política, muitas vezes ela é munida de muita boa intenção, só que ela, de fato, não lembra a gente precisa olhar para aquela realidade. Que a realidade, por exemplo, de Vila Velha e Jundiaí é diferente, são dois estados diferentes, duas cidades diferentes, duas demandas diferentes, um clima, uma cultura, um desenvolvimento. A cultura, quando eu falo assim, por exemplo, aqui mora uma pessoa que tem um tipo de perfil. Então, aí é outra. E o que eu percebo é que a gente não tem essa discussão de política pública. E isso tem trazido a gente para um lugar que me preocupa muito, que é o seguinte: antes de acontecer um desastre, já existem muitos problemas, muitos. Animais abandonados, pessoas morando em situação de vulnerabilidade, uma inércia do serviço público em atender, os funcionários, muitas vezes, pode ter dos dois lados, né? Ou enlouquecidos porque não dão conta da demanda, ou não querendo atender porque não querem ter problema. Por quê? Porque lidar com a questão dos animais é complexo, né? E aí a gente tem que entender que talvez seja até mais complexo do que lidar com as pessoas, porque a pessoa é um tipo de indivíduo, né? É uma espécie. Quando a gente fala em animais, por exemplo, para um serviço de controle animal, se a gente já passou em cachorro e gato, a gente está falando de duas espécies que são muito diferentes e que têm necessidades, demandas, precisam de programas de saúde, de prevenção, de controle de doença, protocolos, né, para saber sobre as doenças, sejam espécies específicas ou zoonoses, que são muito específicos, cada um o seu. E não tem recurso para isso, ou as pessoas não destinam recurso. Então, por exemplo, a gente tem uma lei nacional que fala sobre o controle reprodutivo e a educação, só que tiraram, vinha da Seguridade Social a fonte de custeio. E tiraram de onde vinha o dinheiro, e vai tirar o dinheiro de onde? Outra questão,
Os municípios têm um recurso determinado. A pessoa acha que, do nada, ele vai criar um programa de castração. Então, será que um programa de castração é o que precisa? Da onde eu vou tirar o dinheiro? Eu tenho que planejar, eu tenho que ter um planejamento, né? Quando você tem, na lei de diretrizes orçamentárias, fala que você, a cada 2 anos, você tem que ter um planejamento. E, assim, o primeiro ano de gestão de um governo, ele vai planejar para os outros 4, quer dizer, vai pegar o primeiro ano do governo seguinte. Então, a gente tem que entender que tem que ter uma discussão. Por isso, às vezes, ter conselhos é importante, né? Então, a gente tem que criar essa cultura, porque o que acontece? As pessoas adoram reclamar, adoram achar problema, adoram achar solução para o problema dos outros, só que na hora de sentar e discutir uma política pública, não quer. E mesmo, por exemplo, se eu e você fôssemos conversar sobre uma comunidade X, o que a gente ia fazer? Pode ser que a gente tivesse, vamos dizer que tivesse 10 itens de coisas para a gente fazer, a gente concordasse com a maioria, mas podia ter alguns que a gente ia ter uma visão um pouco diferente sobre o que era mais importante fazer, ou por onde a gente começava, que técnica a gente usar, né? Da onde a gente ia ter o recurso. Então, existem questões muito mais complexas do que simplesmente dizer vamos castrar os animais. Por exemplo, todo mundo fala porque educação é importante. Eu acho super importante. Sem educação a gente não faz nada, mas também não podemos ficar só na educação. A educação não vai fazer não nascer gato, não nascer cachorro, porque o problema é que as famílias, em geral, e não são só as famílias mais vulneráveis, elas não se preocupam com isso. As pessoas acham, muitas vezes, e eu já vi colegas nossos, Thaís, não, essa semana mesmo, não pode castrar porque tem que deixar dar uma cria. Como assim tem que deixar dar uma cria, Jesus? Como que tem que deixar dar uma cria? Né? Então, o que eu vejo é que falta realmente a gente sentar, se debruçar, se unir e discutir uma política pública nacional, estadual, local, envolvendo o médico veterinário e mostrando todos os lados do que é um programa de manejo populacional, que é o que faz falta, que não é só castrar, não é só fazer educação, não é só fazer registro e identificação, não é só cuidar de gato comunitário, não é só cuidar de animal de acumulação, de morador de rua, animais comunitários, mas é tudo isso e mais algumas coisas, né, voltados para a sua realidade. Então, o que eu acho é que uma coisa muito importante é que os municípios precisam ter os conselhos de defesa e proteção animal, e eles não podem ser um polo de discussão só de quem vai recolher o animal da Dona Maria ou do seu Antônio. Não pode. Ele tem que pensar políticas públicas para o coletivo e não resolver casos pontuais. E, infelizmente, a gente vê que a maioria dos conselhos não sabe fazer isso. Onde eles existem, eles têm hoje muito medo de que, por exemplo, numa situação de desastre, onde vão pôr os animais? Eles são contra abrigo, ok, mas no desastre você põe os animais aonde? As pessoas perderam tudo, as pessoas morreram, os animais não têm abrigo, e nós vamos colocar os animais aonde? E aí fica aquela briga de quem vai ser a responsabilidade depois. A responsabilidade é do Estado. O Estado tem que cuidar. O Estado tem que prover lugar para a pessoa, para o animal, né? Só que a gente não vê isso acontecer. E isso vai sendo empurrado com a barriga. Aí a gente vê a situação que a gente está agora. Teve a pandemia, primeiro adota muito bicho, depois abandona muito bicho. Aí as pessoas perdem o emprego, não tem como cuidar dos seus animais, não tem onde ser atendido. Então, precisa se pensar nessa política pública, porque hoje a gente sabe que a população estimada de cães e gatos no Brasil é enorme, né? E a gente não tem algo estruturado que os municípios possam fazer. Tem grandes exemplos, mas tem lugar, a grande maioria dos lugares não tem nenhum tipo de atividade. É bem difícil articular tudo isso, né? Apesar de ser necessário, né? E eu acho que com uma mobilização e principalmente uma consistência na linha de trabalho, né? Porque a questão do envolvimento da política, a gente não tem como excluir a política de nada que a gente faz na nossa vida, ela está diretamente relacionada às decisões que são tomadas, a maneira como a gente vive e como, né, o nosso dia a dia é influenciado, às vezes, sem a gente perceber. Só que, muitas vezes, nesse vai e vem,
não há uma consistência no tipo de trabalho que tem que ser implementado para isso ter uma continuidade, porque também não é uma virada de chave que acontece e de um momento para o outro você consegue instaurar todas essas medidas que são necessárias, né? Você precisa de um trabalho Exatamente. contínuo ali, você ir começando por onde é mais emergencial e depois ir incrementando naquilo que ainda não está caminhando tão bem. Então, é bem complicada essa questão, né, de manter essa linha coerente ali de ação. Mas o que eu vejo, Thaís, é que no passado a gente também não tinha essa mobilização em diferentes frentes para as pessoas. E é um exercício da cidadania mesmo, né? Se a vida dos animais faz parte de uma comunidade, ele tem que ser um item que precisa ser tratado não como um problema assim, tem bicho na rua, o gato deu cria, estão envenenando os animais, o cachorro fica latindo. Não é isso. Chega nesse ponto porque as pessoas não sentam e discutem. E nós estamos vivendo um momento histórico, né, no nosso país, no mundo, muito difícil. As pessoas são muito intolerantes, né? As pessoas brigam por qualquer coisa. Infelizmente, se a gente não se mobilizar, a gente está cada vez mais perdendo esses valores, a gente está perdendo a noção da importância, né, de sentarmos e dialogarmos para chegar, não precisa fazer nenhum embate, às vezes o embate vai fazer parte, mas não pode ser só isso, e tem que se construir essa política pública, né? No passado, a gente não tinha também para as pessoas, a gente não tinha programa de saúde da mulher, da criança, do idoso, da pessoa em situação de deficiência, enfim, tudo que você quiser, a gente não tinha. Tudo isso foi criado a partir do quê? De uma demanda da sociedade. É uma maravilha? Não, não é, tem problemas, mas pelo menos a gente tem isso instituído e isso andando. O que acontece hoje é que a gente não tem essas coisas bem estabelecidas. E aí ficou uma moeda de troca, vamos ter programa de castração, sem nenhum critério, né? Então, se não tem o critério epidemiológico, o resultado disso pode ser nenhum. Para aquele indivíduo que foi alvo da castração, foi importante, se a castração foi bem feita, sem dúvida. Se isso vai significar uma qualidade de vida melhor, se ele vai ficar mais seguro dentro de casa, ótimo. Mas e se não for isso? Né? Então, assim, existe uma necessidade de discutir isso de forma multifatorial que, infelizmente, a gente não vê. E o que é pior, Thaís? Eu vejo que as escolas formadoras de veterinária, elas não querem participar ou participam os professores que são envolvidos com isso. E aí você vê que isso é uma pena, porque sem a participação daquela escola formadora de profissionais, como é que fica? E aí a gente está vendo o que está acontecendo, né? As pessoas querendo colocar taxa nas universidades públicas, acabar com o ensino público. Então, assim, a gente está indo para o fundo do poço. Por quê? Porque a sociedade não se mobiliza. Não precisa ir na rua quebrar tudo, não. Mas vamos usar os espaços, né, democráticos para discutir essas coisas. E no caso dos animais, os conselhos são muito importantes. É importante que os técnicos participem, que as universidades participem, que a sociedade civil participe, a sociedade civil organizada através das ONGs, os órgãos de classe, tem que todo mundo participar. Senão, né, se a gente não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. Esse é o problema. Ivânia, eu tenho a percepção, assim, não sei se eu estou errada nisso, mas é porque, para mim, começou a ficar muito evidente a questão dos grupos de resgate técnico de animais em situações de desastre, e isso parece que vem crescendo bastante nos últimos anos. E é interessante porque, muitas vezes, isso era visto com pessoas, né, a preocupação em resgatar pessoas, e com animais, ou talvez não aparecesse tanto na mídia, ou agora, com a questão da pandemia e do aumento, do incremento das redes sociais, isso tem aparecido com maior frequência. A estruturação desse tipo de trabalho parece ser bem complexa, né? Dado a dimensão dos desastres em que é necessária essa intervenção, e também a coordenação de equipes, de pessoas treinadas, de gestão de recursos, né? E de dar conta ali do que você consegue levantar, muitas vezes por meio de doações, com o que você consegue disponibilizar para as pessoas, para os animais que precisam. Então, como é que é esse trabalho, né, assim, de forma mais enxuta, eu sei que deve ser muito mais elaborado do que isso,
Eu nem pensando imagino. na atuação do médico veterinário, assim. Olha, tudo começou, acho que o ponto de partida de um grande movimento da sociedade civil e dos técnicos foi realmente o acidente de Petrópolis, né? Ele foi o ponto de partida. Mas a partir dali, a gente ficou alguns anos sem ter outras ocorrências, e quando aconteceu o acidente de Brumadinho, de Mariana, de novo, um grande grupo de profissionais se uniu. É muito complexo tudo isso, e talvez isso tenha ficado mais evidenciado porque as mudanças climáticas estão fazendo a gente passar. A gente está no outono, aqui está muito frio, né? Nós passamos por semanas aqui em São Paulo de muito frio, daqui uns dias vai ter de novo, nós não vamos estar nem no inverno, e isso tem feito com que incêndios, por diferentes formas, né? Principalmente incêndios causados por ação humana, de gravíssimas proporções, e, de novo, a falta de coisas preventivas, né? Então, não tem plano de contingência, não tem plano de mitigação, nada, não tem nada. E aí a gente viu a necessidade, né, a sociedade civil, através dos médicos veterinários, de montar esse trabalho que, por enquanto, é voluntário. Não existe, a não ser empresas que, em Minas Gerais, por conta dos acidentes de Mariana e Brumadinho, precisaram contratar, por ações do Ministério Público, profissionais para ficar no monitoramento, na recuperação desses animais, a gente não tinha isso, né? Então, empresas de engenharia ambiental começaram a procurar profissionais, veterinários, biólogos, né, para trabalhar, e isso é uma coisa. Os grupos de resgate, na verdade, eles nasceram de uma outra questão, de uma questão pessoal, das pessoas quererem fazer alguma coisa pelos animais, né? E isso é muito desafiador, porque cada lugar que você vai é uma comunidade, é uma situação, é uma mobilização, é um envolvimento que as pessoas têm ou não com os animais, sejam a espécie que for. Tem o sofrimento de você ver a perda, né, que as pessoas sofrem, o dano ambiental, que é muito grande. Então, isso impacta nas pessoas. E o que está acontecendo é que, desde o início da pandemia, a gente praticamente está indo de um lugar no outro, de um no outro, de um no outro, sem ter espaço para poder se recuperar. E, infelizmente, tem muita gente que acha que é o glamour daquilo, né? Vamos lá, salvar o animal, sair no Jornal Nacional, no Fantástico, nesses programas das grandes mídias, né? Sair toda hora no Instagram, e não é isso. Né? Não é isso o trabalho. Mas ele precisa ser divulgado porque a gente precisa de recurso para as pessoas poderem fazer esse trabalho, né? E aí você não tem ideia a quantidade de insumos que muitas vezes é necessário para alguns lugares. A gente precisa treinar as pessoas, mas as pessoas às vezes se animam de querer vir participar, mas depois nunca tem tempo, não podem, tem outras questões de trabalho, e também, às vezes, não se adequam, né, para aquele tipo de trabalho, justamente pelo desafio. Né? Então, o que a gente percebe é que isso está ficando cada vez mais intenso, e agora é mais um tema que a gente não tem oficializado uma política pública eficiente. Mas o pessoal da Defesa Civil se preocupa mais agora, o bombeiro. Tudo bem, mas não é simplesmente resgatar. Faz com o quê com o animal depois? Né? As pessoas... Se tem um programa dos animais, a gente tem que dar a mão para as pessoas nos municípios, muitas vezes, e mostrar quais são os caminhos. Em alguns, as pessoas já são mais preparadas, mas a imensa maioria não é. É realmente bem complexo, porque assim, a gente imagina, né, a atuação de médico veterinário dentro de uma situação de desastre, em que tem perdas humanas, perdas materiais, perdas ambientais, como você falou, e ainda lidando ali com a questão dos animais, né, em situação de perigo, feridos, enfim. Então, a carga emocional também é muito alta, né? E a gente sabe que essa é um ponto ali, é um calcanhar de Aquiles do médico veterinário, a questão da saúde emocional. Então, é bem interessante que você traga isso, porque, assim, pela sua fala, a gente vê, né, o quão ampla é a sua experiência em várias áreas que se conversam, mas que dentro da universidade elas são dadas em caixinhas separadas. Então, isso aqui é uma disciplina, isso aqui é outra disciplina, e essa integração de saberes é extremamente importante, e é só por meio de algum profissional qualificado que tem essa vivência que a gente consegue realmente juntar uma pecinha na outra para ver o tamanho
né, a proporção aí dessas questões. Exatamente isso. E nunca um desastre é igual ao outro, tá, Thaís? A gente tem experiência já de ter participado pelo GRAD, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, que é uma força-tarefa ligada ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. A gente tem observado que, nesses últimos 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos já, de uma atuação mais organizada, o volume de coisas é enorme, as demandas são muito diferentes de uma cidade para outra. A ocorrência pode ser igual: 2 deslizamentos, 2 enchentes, 2 incêndios. O próprio Pantanal, né, 2 anos seguidos de incêndio, e foi completamente diferente a necessidade que você tem. E muitas vezes você também não tem todas as respostas, né? Hoje o GRAD conta com um grande grupo de profissionais que foram sendo agregados por conta dos próprios desastres, né? A gente fez uma capacitação importante o ano passado, entraram mais 10 pessoas para o GRAD, mas a gente tem pessoas que não são só veterinários ou bombeiros civis, a gente tem biólogos, zootecnista, engenheiro ambiental, geógrafo, oceanógrafo. Então, a nossa equipe foi crescendo, né? E a tendência é crescer cada vez mais, porque os desafios são muito grandes. E o desgaste, ele fica num limite que você tem que tirar a pessoa dali, porque essa pessoa até quer ficar, quer continuar. Não, eu fico mais uns dias. Não, você tem que fazer ela sair de lá. E como é um trabalho voluntário, então, às vezes, é difícil ter um bom voluntário para pôr, para ir render, como a gente diz, aquele, né? Você tem que ir lá render a outra pessoa. Não é muito fácil de conseguir, não. E você acredita que essa, entre aspas, né, oficialização da medicina veterinária do coletivo como esse grande guarda-chuva que agrega ali várias áreas importantes? Então, a questão, né, de controle populacional, a questão de medicina veterinária legal, todos os braços, né, que ela tem, pelo Conselho, foi uma medida importante para que houvesse um olhar mais focado para a necessidade dessas áreas dentro da profissão? Eu acho que sim, Thaís. Toda vez que você tem reconhecimento de uma nova área de atuação, é importante, porque você está vendo ali que tem um campo de trabalho a ser desbravado, existe uma necessidade, né, da sociedade nesse caso, né, não é uma especialização numa coisa específica, por exemplo, em algo na área de clínica, cirurgia, laboratório. E é uma área complexa, né? A medicina veterinária do coletivo, ela tem esse lado, né, de existir várias áreas de atuação dentro dela própria, né? Toda essa área da epidemiologia populacional, ela é uma área que vem crescendo muito, a medicina veterinária social, os protocolos de abrigos, né, para animais, justamente porque a sociedade precisa e a gente tem que criar conhecimento. Então, nem sempre o conhecimento está disponível. Às vezes, você tem que pegar e relatar a sua experiência, aí daqui a pouco o outro relata o outro, para você conseguir juntar e criar um conhecimento sobre isso, que é outra coisa importante, né? Para que a área possa continuar crescendo, que os profissionais relatem os seus trabalhos, as suas dificuldades, os seus êxitos, para que a gente possa começar a criar um senso crítico. E eu acho que essa tendência ficou muito maior quando a gente separou, né, o serviço de controle de zoonose nos municípios e criou a área, né, que varia um pouco o nome, mas todo mundo fala a área do bem-estar animal. Agora, a gente precisa ver se as pessoas estão entendendo de fato, né, o que é bem-estar animal, porque a gente vê uma instrumentalização frequente, né, do termo em benefício de manter uma situação ruim ou exploratória, né, dos animais. Então, é bem complicado. Nessa questão do bem-estar animal, tem algumas questões que são bem interessantes, porque muitas vezes as pessoas acreditam que bem-estar é tratar o animal como se ele fosse uma pessoa, e não atender às necessidades específicas daquela espécie, daquele indivíduo que vive naquela situação, enfim, de permitir que o animal expresse comportamentos naturais, se alimente adequadamente, dentro daquilo que é natural para um animal, não para uma pessoa, né? Então, a gente vê isso bem assim em várias áreas, né? Essa questão da humanização dos animais,
E tem muitas questões complicadas aí para o médico veterinário lidar, né, nessa esfera. Sim, tem muita coisa, e a gente tem uma questão mercadológica também, que eu acho que é importante, né, a gente não deixar de abordar, que é o mercado nos induzindo aí sempre para os mesmos caminhos, né? Então, existe uma grande força levando os veterinários para a área de clínica, de cirurgia, para as especializações. Por quê? Porque tem uma indústria farmacêutica de equipamentos por trás, né, em crescimento. Só que a gente tem um outro problema muito grave, Thaís. Quanto mais o veterinário se especializa, menos acesso a sociedade tem para cuidar dos seus animais com esses profissionais, né? Porque quanto mais ele vai se especializando, mais caro vai ficando o atendimento dele. E a população não tem acesso. E, na verdade, o que a gente, na maioria das vezes, precisa são serviços básicos, que não são disponíveis. Então, é importante que os municípios tenham concursos públicos para ter profissionais contratados e fixos e que tenham um perfil para trabalhar com isso. Ah, mas o serviço é terceirizado. Ok, se o serviço é terceirizado, vamos, então, na terceirização. Vamos lá e vamos lutar para que aquele serviço seja formado por profissionais que saibam lidar com isso. E é um problema, porque o que a gente vê é que os concursos públicos não privilegiam um profissional com essa ou com aquela formação, né? Os concursos são genéricos, bem genéricos, e isso muitas vezes tira o estímulo, né, da pessoa. Outras vezes a pessoa acha, eu vou entrar para trabalhar na área de bem-estar animal? Não, depende de qual é o regramento do concurso público do seu município. Então, às vezes, ele pode entrar e vai ter que trabalhar na vigilância sanitária, ou vai ter que trabalhar na área de inspeção, ele não sabe, né? Então, eu acho que é importante ele entender que essa área existe e a gente, que está aqui como profissional, já ir forçando a barra para ter um mercado oficial, né, onde essas pessoas possam trabalhar com seus direitos garantidos, que eu acho que é o mais importante, que a gente não pode deixar de falar, é isso. Quando a gente pensa nas oportunidades de concurso público para médico veterinário, muitas vezes a atuação municipal é uma das menos atrativas em termos financeiros. E isso acaba realmente sendo uma questão bem complicada. Às vezes a pessoa tem afinidade pela área, mas acredita que aquele salário ou aquela perspectiva de atuação não corresponde a tudo que ele empenhou para chegar naquele ponto profissional ali. Então, é realmente uma questão bem delicada, né? O que eu acho que falta, Thaís, vou falar de novo, é uma união da classe, uma luta por criar serviços com remuneração adequada para esses profissionais, tá? E eu acho que assim tem municípios onde eu moro, né, trabalhei 26 anos, né, como funcionária no serviço público, e eu posso te dizer que a gente nunca teve uma remuneração ruim. Era uma maravilha? Não, era uma boa remuneração. E eu acho que ela era justa pelo que a gente tinha que fazer, né? E tem uma questão que eu acho que é bem importante, que a gente também tem que cuidar, senão a gente cada vez está perdendo mais, que é a estabilidade no trabalho. O que não significa que você não pode ser mandado embora, né? Então, a gente precisa entender o que é uma estabilidade no trabalho e abrir as portas, né, nos municípios para que a gente possa ter mais colegas atuando, trabalhando em diferentes áreas dentro do serviço, para que a sociedade possa viver melhor, né? Para que a gente tenha menos risco para os animais, para as pessoas, para que o ambiente esteja tratado de uma melhor forma, que é o que a gente não vê, né? Faz alguns anos, por conta da situação do país, da pandemia, a gente não tem visto isso acontecer. E isso vinha num crescente importante, né? E, de repente, tudo parou. Sim. E aí, Vânia, outra questão que eu acho interessante a gente comentar, né, e você trazer a sua experiência, é que para muitos médicos veterinários a questão da causa animal às vezes soa um pouco complicada, porque existem várias caixinhas onde foram colocadas, né, alguns ativistas da causa animal e alguns médicos veterinários às vezes
sendo colocados em situação de haver uma cobrança da sociedade, você ama os animais, você tem que cuidar desse animal, você tem que, né, participar aqui dessa situação, e acaba havendo uma separação muitas vezes, né? Então, a partir do momento que a pessoa diz, eu trabalho na causa animal, já tem gente que fica, melhor não me envolver muito com isso, e é bem complicada essa rotulação, né, de atuações dentro de uma área que tem uma importância tão grande. Então, como é que você percebe essa questão da dinâmica, né, das pessoas que trabalham na causa animal com essas outras esferas, às vezes midiáticas? Eu acho que hoje, Thaís, a proteção animal ela tem várias graduações, tá? A gente, em geral, vai ouvir falar muito do protetor animal, aquele da cidade, que recolhe os animais, que cuida e que é uma coisa conveniente para a comunidade. A comunidade critica, mas ela mesma é que contribui muitas vezes para que aquele protetor tenha que ter essa tarefa, tenha que ter esse trabalho. O que a gente sabe é que a história da saúde pública veterinária, a história do bem-estar animal, especialmente para os animais de estimação e para outras espécies também, eles nasceram da demanda e da luta das entidades de proteção e defesa animal aqui no Brasil. Tá? Então, o que eu vejo é que a postura, muitas vezes, de um profissional, seja ele um protetor ou um médico veterinário, é que acaba criando situações como essa que a gente vê, né, que aparecem toda hora, que são situações muito difíceis de lidar. A gente sabe que hoje a política, né, como a gente falou, muitas pessoas se metem na política e usam o tema, né, da causa animal como uma bandeira e muitas vezes não tem expertise, não sabe o que é para fazer. E também, muitas vezes, por conta de alguns profissionais que não são bons profissionais ou que não valorizam, né, esse trabalho hercúleo que a proteção animal faz, às vezes só critica, né, não para olhar o que tem ali, acaba criando situações como essa. Então, eu vejo que a construção de uma relação melhor precisa passar por esse convívio, né, e essa honestidade na relação entre todo mundo. Porque eu escuto muita crítica dos dois lados, dos veterinários falando da proteção animal e da proteção animal falando dos médicos veterinários. E, às vezes, você vai ver, os dois têm razão e, ao mesmo tempo, os dois não têm. Né? Então, eu acho que o que falta é esse diálogo mesmo. Acho que o diálogo entre as pessoas e pensar uma questão em comum, com certeza o resultado vai ser muito melhor. Vânia, queria te agradecer pela participação. Acho que você é uma pessoa que tem muita bagagem, tem muita coisa bacana para trazer, né? Mas a gente sabe também que dentro de uma série de atividades aí que você desenvolve, o tempo é uma questão, né, que a gente tem que respeitar. Então, eu agradeço a você por estar aqui com a gente hoje, trazendo algumas informações dentro de toda essa esfera, né? Eu acho que você ilustrou muito bem todas as questões envolvidas no seu trabalho, na sua trajetória. Então, fiquei muito feliz em conversar um pouquinho pessoalmente com você e conhecer um pouco mais da sua área de atuação. E se você quiser deixar alguma sugestão para os médicos veterinários, alguma mensagem, né? A gente sabe que tem muita gente aí entrando no mercado, então pode ficar à vontade. Muitas vezes a gente percebe que os profissionais, sejam recém-formados, já de algum tempo, eles se dedicam muito às áreas de especialização. Hoje está na moda, né, trabalhar essa questão de gestão de serviço e não sei o quê, e esquece de estudar coisas que são fundamentais, seja na graduação ou na pós-graduação, ligado a outras áreas de conhecimento. Então, por exemplo, saber um pouco sobre ciências sociais, saber um pouco sobre direito animal, né, que é uma área que vem em franco crescimento, entender um pouco melhor essa questão da participação das atividades junto à sociedade civil. Ele pode transformar muito, mesmo você sendo um veterinário de clínica. Né? Você precisa ter uma visão do mundo, você precisa ter uma visão do todo, de onde você está envolvido, né? Daquilo que você faz. Então, eu acho que um conselho importante é para aquelas pessoas que estão na formação, que elas não olhem só para frente, né? Para aquilo que motivou elas estarem na veterinária, elas precisam olhar para o lado. Tem uma série de áreas de atuação, de conhecimento, que vai agregar muito na vida delas. Uma segunda coisa é estar aberto para experimentar, conhecer novas áreas, né? Durante a formação veterinária,
quando alguém te convida para algum trabalho, alguma coisa, procure entender, procure participar, procure conhecer o que está ali. No meu caso, por exemplo, foi a transformação eu ter aceitado contra gosto prestar um concurso público. Mudou completamente a minha vida, né? Minha vida virou outra coisa. E hoje, quando eu olho para trás, né, faz tanto tempo, já mais de 30 anos, eu vejo quanto essa mudança foi importante, porque foi ela que me abriu as portas para participar de uma mudança na sociedade em relação a olhar para os animais que vivem na casa dela, os animais que vivem nas ruas, que vivem em situação de vulnerabilidade, e não esquecer o mais importante, talvez, de tudo isso, que a formação médico-veterinária clássica, e eu, graças a Deus, estudei numa excelente escola, que me deu muito embasamento para entender o que isso quer dizer, quando eu já ouvi falar logo de cara, alguns anos atrás, é entender que a gente é o elo de ligação, o veterinário é o elo de ligação entre a saúde humana, animal e do ambiente. Por quê? Porque na nossa formação profissional, a gente é apresentado e estuda e convive com uma série de áreas de atuação que outras áreas do conhecimento humano não faz isso. Nenhuma das áreas da saúde, nenhuma das áreas do ambiente, nenhuma das áreas de formação, por exemplo, de trabalhar a questão da produção, né? Então, eu acho que a gente precisa valorar mais isso, a gente precisa lutar por políticas públicas mais inclusivas, lutar para ter menos escolas de veterinária, né? A qualidade do ensino tem caído demais, e isso é um problema, né? Ninguém consegue formar tantos professores de qualidade em tão curto espaço de tempo, e o que é muito pior, não reconhecer o valor desse professor, e aí ele não ter uma remuneração adequada, ele não ter um incentivo para ele estudar, para ele pesquisar, né? Então, eu acho que se a gente não se der as mãos, a gente realmente vai continuar sendo uma profissão de segunda categoria, infelizmente, enquanto, na verdade, a importância, né, da medicina veterinária vai muito além do que a gente tem visto hoje em dia, já no século XXI, né, com quase um quarto do século XXI já fazendo parte, né, da nossa história aí. Então, acho que é isso, Thaís. Eu te agradeço muito o convite. Acho que se a gente ficasse aqui, a gente podia conversar horas a fio, né? Tanta coisa para falar. Mas te agradecer pelo convite, por poder, de alguma forma, contribuir, né, com algumas reflexões sobre a vida veterinária, né, sobre aquilo que eu experimentei, e fico aí à disposição se em algum momento a gente puder voltar a conversar, talvez sobre outros temas, né, tão importantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada, viu? Um beijo para você. Obrigada, Vânia. Vamos pedir para o pessoal que está assistindo curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para estar sempre por dentro das novidades do canal e também ajudar no engajamento para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas que precisam desse conhecimento. Obrigada, e na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!